pessoal, tudo bem? Então hoje separei aqui para a gente conversar sobre o livro Como Cultivar uma Vida de Leitura, de C.S. Lewis. Então esse livrinho aqui, ele é maravilhoso, ele é realmente um livro assim, do coração. Eu gostei demais de ter lido ele e queria dividir com vocês essa experiência de leitura. Queria recomendar para vocês esse livro. Esse livro, ele, na verdade, não foi escrito pelo Lewis. O que tem aqui é uma coletânea de diversos artigos, cartas, coisas que foram escritas por Lewis, que todos têm alguma relação com leitura, com livros, com o hábito da leitura, ou que falam sobre determinados tipos de livros, como os contos de fadas. E então não é que ele tenha escrito esse livro, mas é um compilado de artigos que ele escreveu. Todos são textos dele. Lewis é muito conhecido por ter escrito as Crônicas de Nárnia. Eu admirava muito a obra de Tolkien. Aqui ele fala muito sobre a obra, tanto O Hobbit como O Senhor dos Anéis. Lewis também escreveu O Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e outros tantos livros. Eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para vocês adquirirem não só esse livro, mas outras obras de Lewis. E eu achei muito bom, realmente, assim, eu acabei fazendo, assim, diversas marcações no livro para poder trazer aqui para vocês o mais completo possível. Muito interessante, eu acho, esse livro para quem, como eu, comecei a ler há relativo pouco tempo, assim, em uma quantidade melhor, desde 2020, que foi a época que meu filho nasceu, eu comecei realmente a me dedicar à leitura, antes tarde do que mais tarde, né, ou nunca. Acho que esse é um livro muito interessante para quem gosta de ler, ou para quem quer formar um hábito de leitura, para alguém que gostaria de ensinar ou aprender sobre por que ler é importante, o porquê que faz diferença na nossa vida. Eu acho que são alguns dos pontos que ele vai explorar bastante aqui para nós. A saber, esse escritor era um assíduo leitor. Ele vai nos contar experiências de como os livros estavam presentes na vida dele desde que ele era criança, em que o pai dele comprava livros de todos os tipos, dependendo do interesse que ele tinha na ocasião, e ia acumulando por todas as partes da casa, até partes que a gente nunca imaginaria que tinham livros. Ele disse que tinham livros empilhados, além de algumas coisas, alguns hábitos dele de leitor que eu já me identifiquei de cara. Aqui no prefácio fala assim: normalmente adicionava notas de margem e criava seu próprio índice na contracapa, se não achasse proveito algum em um livro, como no caso de Don Juan de Byron. Lewis simplesmente escrevia na contracapa, nunca mais. Eu achei muito interessante que eu também faço isso, já vi de outros escritores que fazem, de escrever pequenas notas aqui nas laterais, onde tiver espaço no livro, para depois a gente voltar e relembrar sobre o que está tratando, ou como se a gente estivesse realmente interagindo, não sendo passivo com aquilo que está escrito, né, mas interagindo realmente, isso, não, discordo, né. Então, as anotações eu acho que são muito importantes para quem quer extrair ou conversar com o que está sendo dito no livro. E ele colocava, né, nunca mais. E, na verdade, Lewis era um cara que voltava na leitura, que está dito também. Ele tinha lido livros, ele relia muitas vezes o mesmo livro, a ponto de que ele criava uma memória incrível de tudo que estava escrito. Às vezes, página por página, conseguia lembrar em que página estava tal frase que chamou a atenção dele naquele livro. Então, é impressionante, assim. Então, aqui na página 15, nós temos o título Por que Lemos? Uma ótima abertura para o livro, né? Dar motivos para ler. E aqui ele vai falar que, assim, queremos ver com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações e com os nossos próprios também. Então, ele vai falar, né, dessa oportunidade que os livros nos dão de ver outras culturas, outros tempos que a gente não viveu, e estar nos pés, nos olhos de outras pessoas. São os diversos autores, né? Os livros, eles nos capacitam isso, eles nos expandem os horizontes. Olha só que interessante que ele fala aqui no início. Cada um de nós, por natureza, vê todo o mundo a partir de um ponto de vista, com uma perspectiva e uma seletividade peculiar a si mesmo. E mesmo quando desenvolvemos fantasias desinteressadas, estas estão saturadas e limitadas pela nossa própria psicologia. Então, ele está querendo argumentar aqui
que quando a gente lê um livro, a gente consegue sair de nós mesmos, mesmo quando a gente tenta expandir o nosso horizonte, a nossa visão. A gente consegue, né? A gente consegue refletir e ir além, mas sempre com base no que é muito próprio nosso, nossas próprias limitações, nossa própria experiência de vida. E quando a gente abre um livro, a gente consegue sair de nós e ver um pouco do que as outras pessoas pensam, o jeito que elas veem a vida. E eu acho também que grandes escritores, eles foram pessoas que leram muito também. Conseguiram enriquecer o repertório deles graças a coisas que eles extraíram de outros autores, de outros livros, além das suas próprias experiências de vida. Como saber se você é um verdadeiro leitor? Então aqui, de certa forma, é um teste, né? A gente tem aqui vários tópicos que ele vai colocar para a gente entender quão leitor nós realmente somos, se nós lemos mais por obrigação ou se realmente ler faz parte dos nossos hábitos de vida, se realmente é uma coisa que é nossa. Então, adora reler livros. Eu confesso que esse número 1 aqui dele me atingiu um pouco, porque assim, eu gosto de retornar em livros e pegar passagens que eu gostei muito. Recentemente eu reli O Continente, que é o meu livro preferido da vida, e foi uma experiência muito boa, mas eu não tenho por hábito reler muitos livros, porque eu sinto que tem tantos livros novos a serem descobertos que eu não consigo dar muito tempo para ficar relendo livros. Essa parte aqui eu acabei já não caindo muito bem no teste de verdadeiro leitor. Eu acho que eu acabo muito mais selecionando certas passagens de livros e volto neles, por isso que eu risco muito, sublinho, para retornar nos livros. Mas pegar um livro de capa a capa e lê-lo inteiro, sendo que eu tenho outros novos para ler, é uma ansiedade que eu ainda não consegui vencer. Valoriza muito a leitura como uma atividade e não como último recurso. Essa que eu me identifiquei, não sei vocês, mas realmente eu tento ler aonde dá, encaixar, né, em todas as partes. Eu troco atividades por leitura, né? Troco, às vezes, ver série, ver um jogo ou sair por ler. Mas isso também tem traços da minha própria personalidade e realmente me identifiquei bastante. Sempre que tenho oportunidade, numa sala de espera, eu tô lendo. E quando eu esqueço o livro e eu podia estar lendo, eu fico brava comigo mesma. Não sei se alguém se identifica com isso. 3. Lista de leitura de livros específicos como uma experiência transformadora de vida. Então, eu tenho lista de livros no Scoob, que é um aplicativo. Eu gosto muito de ter essas coisas não em papel, e o meio digital me ajuda muito para me organizar. No Scoob eu tenho lá tudo que eu já li, tudo que eu quero ler, tudo que eu desisti de ler. É um aplicativo que eu gosto bastante, me dei muito bem com ele. Mas realmente eu faço listas. Olha o que ele fala: uma experiência tão marcante que apenas vivências como amor, a religião ou luto podem servir de comparação. Como a leitura é impactante para ele, ele compara a experiência de uma leitura grandiosa com o luto, o amor, a religião, coisas tão fortes na vida de um ser humano. 4. Reflete e recorda continuamente o que se leu. Isso é um exercício que eu tenho feito até fazendo vídeos aqui pro canal. Eu sinto que eu estou tentando refletir e recordar sobre o que eu li. Gosto de ver vídeos também de outros booktubers quando eu termino de ler um livro para saber o que eles falam. Eu marco os livros, sublinho eles, escrevo para depois voltar. E recentemente me deu uma vontade, inclusive, de fazer uma pasta no meu notebook com frases de assuntos específicos, com passagens de livro que eu gostei muito. Até só um parênteses, eu tenho um blog de leitura, vou deixar aqui o link. Eu gosto de usar passagens de trechos de livro que eu li, que me marcaram, que eu acho que me dão um bom respaldo para aquilo que eu quero dizer. E esse respaldo, ele não é só para a gente se expressar melhor, né? Para seguir na vida, tendo referências boas de frases de autores conhecidos ou de autores que marcaram a nossa vida. Como é bom ter no coração certas mensagens que os livros nos passam. Outra coisa que ele vai nos trazer aqui no livro são reflexões a respeito dos contos de fada e das histórias infantis. Até porque o Lewis foi um homem que escreveu, né, Crônicas de Nárnia, textos voltados para as crianças, mas ele entra muito nessa questão de que um bom texto
mesmo para crianças, é um texto que vai ser bom para os adultos também. Na verdade, é um texto que acaba chamando a atenção das crianças, mas ele não deveria ficar focado nas crianças, porque tem que ser uma leitura agradável para todas as idades. Tem uma história profunda, as crianças merecem isso. Que algumas pessoas diriam que os contos de fadas, as histórias, elas não são próprias para criança porque elas geram medo nas crianças. E aqui eu até faço um parênteses que se a gente vai ver os contos de fada, ele fala, né? Alguns contos de fadas, eles na verdade nem foram escritos para crianças, mas para adultos. E tem um livro de contos de fadas, eu até vi fazer resenha a Bruna do Intervalo Literário, falando sobre esses contos de fadas, como eles são antes da Disney, vamos dizer, a história real deles, como foram escritos. E a gente vai ver ali, olha, incesto, violência, pedofilia, todo tipo de assunto que não seria adequado de contar para crianças. Só que, claro, certos assuntos como a violência chamam a atenção das crianças e por isso que muitas vezes elas gostam, são atraídas por contos de fada. Mas aqui o Lewis está falando sobre essa questão do medo das crianças. Ele diz que ele não ignora esse assunto porque ele foi uma criança muito assustada quando pequena, tinha diversos medos, mas aí ele fala sobre duas maneiras como os pais trabalham essa questão nas crianças. E isso eu achei, nossa, uma observação fantástica, né? Eu acho que nem a televisão, nem os livros, nem os meios de comunicação, nem a escola são responsáveis por necessariamente passar um filtro em tudo que vai ser dito para as crianças, né? E não acho que seja responsável por moralizar as crianças. Isso é papel dos pais. Os pais têm que passar esse filtro. Como tratar as fobias e que tipo de leitura dar para os filhos é uma escolha da família antes de tudo. Aí ele fala assim, o que é o modo certo ao ver dele? Aqueles que dizem que não se deve amedrontar as crianças podem querer dizer duas coisas. Que não devemos fazer nada que possa provavelmente dar à criança os medos hediondos, impactantes e patológicos contra os quais a coragem comum é impotente. Na prática, as fobias. Sua mente deve, se possível, ficar livre de coisas que ela não pode suportar pensar. Ou talvez, aí aqui eu errado, número 2, ou talvez queiram dizer 2, que devemos tentar manter fora da mente da criança o conhecimento de que ela nasceu em um mundo de morte, violência, feridas, aventura, heroísmo e covardia, bem e mal. Se eles pensam no primeiro significado, concordo com eles, mas não se pensam no segundo. Seria de fato dar às crianças uma impressão falsa e alimentar nelas o escapismo no mau sentido. Eu concordo, porque eu já vi pais, cada pai e mãe sabe o que vai ensinar para o seu filho, né? Cada um tem o seu jeito e eu nunca vou questionar isso, mas eu não faço assim com meu filho, que é tentar esconder a realidade. Uma coisa é realmente tu filtrar em filmes, desenhos, né? Coisas que realmente não são adequadas. Não, eu não quero que meu filho veja isso. Proíbe ele de ver. Mas a gente estava passando uma vez numa situação, num acidente. Os pais me pediram que eu estava no banco de trás com a criança, que eu tapasse os olhos dela. Eu me senti mal naquela situação que me colocaram, eu tendo que ser obrigada a fazer algo em relação ao filho dos outros. Até porque eu não achava certo, né? O acidente está ali. E é isso, não adianta querer esconder tudo da vida das crianças, elas têm que saber que o mal e o bem existem, que acidentes acontecem. Na medida do possível a gente vai evitar que elas se deparem cedo demais com essas coisas, mas um dia elas vão se deparar independente de nós. A gente tem que trabalhar nelas como lidar com as coisas. Inclusive esses mesmos pais diziam que não deixavam a filha entender que o sangue que eles viam na TV, porque a TV estava sempre ligada, então uma hora no jornal, em alguma coisa, vai aparecer essa questão de sangue, morte e violência. Então, a pessoa prefere deixar a TV ligada e mentir para a criança e dizer que o que ela viu não era sangue, era tinta, era ketchup, sabe? Então, eu discordo completamente. Se não quer que tenha acesso, então desliga a TV e não mostra isso e aquilo que tu não quer que a criança veja. Mas não vai mentir pra ela. Ela tem que saber que a maldade existe, porque cedo ou tarde, e às vezes mais cedo do que a gente imagina, ela vai se deparar com esses conteúdos. Seja com um colega, seja no meio da rua, numa situação que a gente não imagina, mas a gente sabe que a violência está por aí, ela acontece. Então, uma coisa é preparar a criança e outra é realmente dar medos desnecessários nela. Então, eu não acho que a literatura, a arte,
elas necessariamente tenham que ser censuradas, né? Mas cabe ao pai e à mãe um bom senso do que os filhos podem ter acesso e o que não podem, e trabalhar a realidade com elas. Falando de contos de fada, dragões, isso pode ser ruim para as crianças, né? A gente sabe que, infelizmente, hoje as nossas crianças estão sujeitas a coisas muito piores. Clipes, vídeos de música que são pornográficos praticamente, filmes que os adultos veem que tem violência explícita e eles não se importam da criança estar junto na sala, né? Sem falar de umas exposições que a gente teve uns anos atrás aí que tinha coisas totalmente impróprias para as crianças, se elas eram mostradas diretamente para as crianças. Aí eu me pergunto, onde é que estão os pais aí? Os pais estão falhando na sua tarefa, não é o Estado, não é a escola, são os pais. Então, como as críticas que a gente vê aqui de Lewis, elas conseguem ser atuais. E eu acho possível que, ao confinar seu filho a histórias irrepreensíveis de vida infantil, que nada de preocupante jamais aconteça, você não conseguirá banir os terrores, mas conseguirá banir tudo que pode enobrecê-lo e torná-lo resiliente. Então, assim, é isso que eu acho. Eu acho que a literatura, os clássicos, eles têm que ser apresentados para as crianças. E a gente poderia, se é para criticar ou repensar muito mais certos conteúdos contemporâneos que têm sido mostrados para as crianças, e esses o pessoal não discute, né? Eu acho engraçado querer reescrever as histórias de Roald Dahl, de Monteiro Lobato e tantos outros escritores infantis que o pessoal tá passando um pente fino para as crianças, mas assim, a Anitta continua passando na TV para as crianças, né? A Ludmilla, ou qualquer outra porcaria dessas que a gente sabe que é totalmente questionável. A gente vê os menininhos vendo Deadpool, por exemplo. Eu gosto de Deadpool, mas eu não mostraria para um filho meu pequeno, porque tem violência, tem sexo, tem coisas que tu não quer expor a criança, né? Então, acho que a gente tá num tempo de realmente valores bem perturbados, assim, as pessoas estão fazendo muita confusão, em defesa da leitura de livros antigos. E aí ele vai começar falando sobre os textos de apoio. E eu achei isso genial. E ele fala o seguinte, que uma pessoa não deveria ter medo de recorrer a um livro original. Por exemplo, eu quero ler a Bíblia. Não, antes eu vou começar com um texto de apoio, ou eu quero ler Platão, eu vou começar com um texto de apoio. Ele fala que acha muito mais proveitoso a pessoa ir na fonte original. Aí ele vai falar que esses livros de apoio são da seguinte forma. Ele prefere ler um livro moderno e tedioso, 10 vezes mais comprido, cheio de ismos e influências que só apresentam informações sobre o que Platão realmente falou, mais ou menos a cada 12 páginas. Tal erro é de certa forma aceitável, pois nasce da humildade. O aluno, ele tem receio de se defrontar com um dos grandes filósofos face a face. Ele se sente inadequado e acha que não o entenderá. No entanto, desconhece que aquele grande homem, justamente por causa de sua grandeza, é muito mais inteligível do que seu comentarista moderno. Eu não podia concordar mais, porque eu sempre entendi que o sinônimo de inteligência não é ser prolixo, necessariamente, ou seja, usar um monte de termos difíceis. Isso não significa inteligência, isso significa, às vezes, até enrolaçada. Foi o que eu senti com aquele escritor, o Paulo Freire. Quando eu li o livro dele, eram muitas palavras para um significado muito pequeno. Ele adorava usar termos difíceis como epistemológico. Eu vi essa palavra escrita 1000 vezes e, assim, o que eu extraí dali foi nada. Minha cabeça saiu com um grande vazio daqueles livros que eu li, aquele livro que eu li do Paulo Freire. Então, eu acho que a pessoa acaba sendo prolixa, e quando ela é realmente boa escritora, como, por exemplo, um autor que recentemente eu me deparei foi o Tolstói, o Liana Karenina, não calhamaço. Pensei, nossa, esse livro deve ser difícil, e bem pelo contrário, eu fiquei impressionada com a fluidez daquele texto, tudo que está escrito ali, e ele discute ali questões políticas e diversas, mas tudo de uma maneira extremamente compreensível. Ele era um grande escritor, porque ele tinha uma clareza impressionante. E aí eu fui ler recentemente, eu fiz vídeo aqui sobre o livro Contos Gauchescos, né, de Simões Lopes Neto. Eu disse que a única dificuldade que eu tive era o gauchês, né, que são aquelas expressões daqui que são muito complicadas, mas no geral a gente compreende toda a história e tudo que o autor quis dizer. E aí eu fui para os textos de apoio, e o que me chamou a atenção
é que nesse livro, ele é uma versão meio escolar, sabe? Esse aqui da Martin Claret, que ele tem aqui, eu comprei isso aqui na Feira do Livro. Ele tem espaços com perguntas sobre o que tu entendeu dos textos, né? Para que a pessoa reflita um pouco mais. Mas os textos de apoio... Gente, eu não entendia bulhufas do que os autores, esses que estavam estudando, os Simões, queriam dizer. Eu achei muito mais complicado o texto de apoio do que o autor em si. Então eu tenho que concordar com Lewis. Às vezes eu fico pensando se a pessoa, para querer provar que entende do que ele está falando, entende do autor que ele está falando, precisa usar termos complicados para provar isso. Então eu tenho que concordar. Vamos direto na fonte, né? Vamos beber da fonte, né? Não que um livro de apoio não possa ajudar, mas eu não diria para descartar o livro original por um texto de apoio. O que me lembra, agora me veio na cabeça, nem planejei falar isso, uma vez eu conheci uma pessoa que lia muito. Só que ela lia textos, assim, bem contemporâneos, muita coisa, assim... romance hot, sabe? Essas coisas assim. Tá, tudo bem, eu não tenho preconceitos literários. Mas aí ela disse que uma pessoa sugeriu pra ela que ela lesse a Bíblia. E ela disse o seguinte: não, eu não vou ler porque eu acho esse texto muito grandioso e eu não tô preparada pra isso. E eu fico pensando assim, quanto tempo a gente acha que vai viver? Por que não pegar o melhor agora e ler o melhor, o mais grandioso? Por que a gente fica se contentando com coisas tão baixas, né? Por que a gente não vai direto no melhor? Então, isso é outra coisa que eu fico pensando. Ele vai dizer que ele é um produto de livros infindáveis, né? Crescendo rodeado por livros é o nome do artigo. Que é aquilo que eu comentei no início, né? Que o pai dele tinha... eu vou ler aqui. Também sou fruto de livros infindáveis. Meu pai comprava todos os livros que lia e nunca se desfazia de nenhum. Havia livros no escritório, na sala de estar, no guarda-roupa, na grande estante ao lado da escada, 2 fileiras, em um dos quartos, empilhados no ático do reservatório de água, até a altura do meu ombro. Livros de todo o tipo, refletindo cada estágio efêmero dos interesses dos meus pais, legíveis ou não, alguns apropriados para crianças, enquanto outros absolutamente não. Nada me era proibido. E isso aqui eu achei demais, porque eu me identifiquei, né? Meu pai foi uma das pessoas que mais leu na vida, né? Se tem uma pessoa que leu nessa vida, meu pai. Eu não conheço alguém que tenha lido tanto quanto ele. Eu acho que quando ele devia ter uns 10 anos, ele já tinha lido mais livros que eu li na minha vida inteira. Então, na minha casa tinha livros. E quando eu comecei a crescer na escola ou antes, eu comecei a ter acesso a certos livros de literatura que, vocês sabem, né, livros de literatura com os clássicos, com uma linguagem às vezes muito mais bonita, moderada, mais limpa, mais adequada, mas vai falar de todos os tipos de assunto. Né, as histórias, né? Pega um continente, por exemplo, ali vai ter histórias de violência, vai ter histórias de fé de pessoas que não têm crença nenhuma, vai ter histórias de sexualidade humana, vai ter todos os tipos de assuntos. E eu, como adolescente, num lar conservador, não tive acesso a tudo, né, filmes e coisas assim, muitas coisas que a gente ouvia de música, né, já chegava assim, meu pai com uma cara de, por que vocês estão ouvindo isso, por que vocês estão vendo isso, mas nos livros eu nunca tive essa restrição, falha deles ou não. Eu me identifiquei com Lewis quando ele diz nada me era proibido e quando ele está dizendo que inclusive alguns livros não eram apropriados de forma nenhuma para criança, né? Então eu sinto que isso acontece, mas eu acho legal porque os livros eles são realmente um canal de liberdade, né? Eu amo a liberdade e acho que mesmo quando um livro é muito ruim, ele tem o direito de existir, e ele vai servir, nem que seja para provar que em determinada época as coisas estavam perdidas e as pessoas só escreviam lixo, mas eu acho muito desrespeitoso censurar um livro, ou autor, ou mudar o texto de alguém. Muito pior até do que queimar um livro, eu acho, mudar o texto. Né, como se a pessoa tivesse escrito algo que nunca escreveu. Então, eu acho que os livros, eles nos trazem grande liberdade, né, de acessar qualquer tipo de conteúdo e nós mesmos temos que passar o filtro, isso é bom, isso não é. Isso cabe a nós,
né? O autor, ele nos faz o favor de escrever e nos entregar. O filtro, quem vai passar somos nós. Então, eu adorei essa parte. Aqui ele vai falar sobre vários autores, sobre Tolkien. Ele fala muito sobre a Jane Austen. Eu achei interessante, não imaginei que ele fosse gostar dessa autora. Então, para quem quer ler livros, vai encontrar referências, vai encontrar ele falando mal do que ele não gostou de ler, umas partes que eu achei realmente muito engraçadas. Quando ele fala mal, por exemplo, do Alexander Dumas, ele fala assim: quando a cena muda de Paris para Londres, não há percepção alguma de que chegamos a um novo país. Não há mudança de atmosfera. Creio não existir sequer uma passagem no livro que comprove que Dumas alguma vez viu uma nuvem, uma estrada ou uma árvore. Usei essa passagem num texto do blog meu, num dos meus textos do blog, que ele fala assim: você escolheu esses livros, você escolheu esses amigos, e é claro, eles se encaixam com você. O verdadeiro gosto abrangente pela leitura é aquele que o capacita a achar alguma coisa que atenda suas necessidades na bandeja de livros em liquidação, do lado de fora do sebo. Eu gostei demais. Eu sempre adorei essas caixinhas de sebo, e aí a gente começa a catar e ver se tem alguma coisa que a gente goste, e é realmente isso. Os livros, eu entendo que eles vêm preencher necessidades nossas, né? Coisas que a gente tem lá dentro, de dúvidas do mundo, de curiosidades. É para isso que os livros servem, para tentar preencher essas camadas internas nossas. Então, assim, gente, espero conseguir ter feito um apanhado. Acredite, tem muito mais coisa escrita nesse livro além do que eu falei, e é muito melhor ler ele com as palavras do próprio Lewis do que com as minhas. Então eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, e gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam, se vocês têm interesse em ler, se vocês têm alguma recomendação para me fazer, se concordam ou discordam de algo que eu falei. E, esqueci de dizer, teve uma galera aí que começou a entrar no canal nesses dias. Sejam muito bem-vindos e espero que gostem do conteúdo, né? É difícil agradar todo mundo, mas eu faço sempre as recomendações com carinho. Gosto muito de falar de livros que eu recomendo. Os livros que eu não gosto, eu tenho mais restrição de falar aqui, mas eu acho que eu vou chegar neles também.